Boa, mano. Tranquilo, e você? Bom demais, mano. Hoje nós prometemos e estamos de volta aí, né? Hoje vamos falar aí sobre Venezuela e Estados Unidos. Parece que o bicho tá pegando ou tá prestes a pegar, né? Pois é, cara. Assim, é difícil dizer, porque a gente não sabe o que que é, o quanto que o Trump é falastrão e tal, ou quanto que realmente vai acontecer ali um conflito. Mas é um conflito que já existe, né, há um tempo. Esse que é o ponto que eu queria trazer aqui. É uma coisa que é uma longa história, não só de intervenção na Venezuela, dos Estados Unidos, como da América Latina. E a história da Venezuela, ao contrário dos outros países da América Latina, tomou um rumo diferenciado a partir do Hugo Chávez, né? Então é uma situação de tensão, sem dúvida. Boa. Mano, eu ia pedir pra você me contextualizar o que que tá acontecendo, porque como você já sabe, né? Eu não sou um cara muito ligado à geopolítica e tal, assim. Eu acho. Uma coisa que mais me pega é que eu não consigo absorver a questão cultural, né, velho? Então, assim, acaba ficando uma coisa meio que desinteressante pra mim, de uma forma geral. Mas então eu sempre vejo essas notícias rolando, tal, que o Trump tá arrumando confusão lá e o Maduro responde, ou se o Maduro tá arrumando confusão, tem toda aquela questão da Venezuela, da eleição, das urnas, tal, não sei o quê. E aí eu não sei que nível tá isso, eu não sei mais ou menos o histórico. Você consegue dar um panorama geral pra mim, assim, do que tá rolando, tal? Mas o que que você quis dizer com questão cultural? Não, assim, eu tô falando que eu não gosto de geopolítica muito porque eu não consigo fazer esse transplante cultural. Então eu sempre fico achando que eu tô sendo enganado ou Entendi. coisa do tipo, sabe? E aí eu sei que tem essa imprensa nossa que também que já é, pô, totalmente enviesada e tal. Então eu fico meio que assim, putz, como eu não consigo absorver as nuances, aí acaba sendo um assunto não interessante pra mim. Entendeu? É só, Cara, só por isso que eu coloquei. tem uma questão que é assim, que até aconteceu um pouco quando a gente conversou sobre a questão lá do Rio de Janeiro e tal. As pessoas, desse assunto também é um assunto muito polarizado, né? Porque a Venezuela tem um governo de esquerda, ditadura, né? Segundo muitos, e ele é um motivo de polarização até em campanhas políticas pela América Latina, até na campanha política americana, isso é citado. Tem a ver, uma das coisas que eu vou trazer aqui é que esse contexto todo tem a ver com a política interna americana também, né? Eu estava vendo agora uma aula realmente do Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, para quem não sabe quem é um cara que é, assim, para o contexto americano, é um cara de esquerda, né? Ele é professor da Columbia University, onde eu tive a felicidade de fazer o doutorado sanduíche lá. E ele é um cara que, muito, na minha Doutorado opinião, muito. sanduíche? Que é isso? Estágio de doutorado, eu fazia na USP e fiquei lá um ano fazendo intercâmbio. Ah, tá, entendi, pode crer. E aí ele trouxe vários. Ele diz o seguinte, então, para dar o contexto, né? A visão dele é a seguinte: tem quatro aspectos dessa situação atual dos Estados Unidos e dessa tensão com a Venezuela. O primeiro deles é que a Venezuela é um regime de esquerda, que é o que eu estava falando aqui. Então é óbvio que independente de se você concorda ou discorda, esse é o problema que eu estava falando da polarização, né? Eu tento, como professor, enfim, eu não estou aqui representando nenhuma instituição que eu dei aula, nem a Marinha da onde eu sou oficial da reserva, sempre gosto de dizer isso, mas como professor eu tento trazer para meus alunos, é lógico que é impossível você ser imparcial, mas eu tento trazer uma visão que traga fatos, que traga interpretações, não só fatos, né? Interpretações à luz de conhecimento histórico, mas que não seja necessariamente aquela visão mastigadinha de um polo ao outro. Mas em situações como essa é muito difícil falar desses assuntos, porque independente se o espectador, o interlocutor, ele tem a mania de já querer enquadrar e encaixar tudo numa casinha, né? Então, tudo bem, mas o Jeffrey Sachs diz? Independente se é de esquerda, de direita, não tem como negar que os Estados Unidos têm um histórico de intervenção contra regimes de esquerda na América Latina, certo? Desde a doutrina Monroe, que foi atualizada pelo Franklin Roosevelt, certo? Então, isso é dado histórico, né? Então tem esse lado que vamos lembrar, o Chaves ele fez toda aquela campanha, tentou um golpe de Estado, depois ele não foi bem sucedido, depois ele chegou ao poder pelo voto. Isso aí ninguém nega que pode se questionar a eleição atual da Venezuela, mas que o Chaves lá atrás foi eleito, ninguém nega. O Jimmy Carter era o avalista, o cara que supervisionou pela ONU a eleição, né? Então, beleza. É, e 2002 ele foi derrubado com um golpe que obviamente tinha maior ou menor dedo do Serviço de Inteligência Americano da CIA. Tanto que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer, quando derrubaram Chávez lá atrás, o novo governo provisório, que era comandado por um como se fosse o Roberto Marinho deles lá, um magnata da mídia,
É bizarro, né? Junto com o general Gonzales Gonzales, eu me lembro disso. Eu tava já na ativa na Força Aérea, eu assisti na televisão, falei, meu Deus, que esse general Gonzales Gonzales, né? Você dá até um orgulho, assim, tipo, da profissionalismo das nossas Forças Armadas. E, pô, então, assim, tem esse histórico de intervenção. O Chaves acabou voltando ao governo e até hoje nós temos o legado dessa guinada aí da Venezuela. O segundo ponto, que é óbvio, que é meio clichê também, mas todo mundo não pode negar, que é o que traz o Jeffrey Sachs também, é a questão do petróleo. A Venezuela, apesar de ser um petróleo maior difícil extração, por exemplo, do que o da Arábia Saudita, a Venezuela é proprietária da maior reserva de petróleo do mundo, maior que da Arábia Saudita, maior que da Rússia, etc., né? Isso é um fato, obviamente, relevante. É um petróleo que não só é uma quantidade muito grande, mas também está aqui no quintal dos Estados Unidos, voltando ao primeiro ponto. Tem a Todo doutrina lugar que Monroe, tem petróleo no mundo, muito petróleo, os Estados Unidos está sempre enfiado, né? ainda Ou mais, no trânsito, ou intervenção, alguma coisa, né? exato, ainda mais num local tão próximo aos Estados Unidos, certo? Isso aí é inegável que seja. O terceiro ponto que o Jeffrey Sachs traz, e isso eu acho que é importante também, até nos dá uma dimensão do quanto é o poder do Império Americano, dos Estados Unidos, como o país mais, a hegemonia, né, por assim dizer, dos Estados Unidos, até quando estava aquela discussão das tarifas comerciais, o pessoal falou, olha, nós respondemos a menos do que 1% do comércio externo dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos interrompesse 100% do comércio com o Brasil, seria 1% do que eles compram. Então você vê que não é realmente a economia lá é muito maior, eles têm um poder econômico e militar muito maior, né? Então o terceiro ponto tem a ver com a política interna americana. A base do Trump, que é uma base mais conservadora, mas muito ligada também ao estado da Flórida, que é um estado relevante nos Estados Unidos, que também é relevante até para que é um swing state, né? Então é um estado relevante para disputa eleitoral futura e pregressas e futuras e pregressas. E o Mark Rubio, que é desde o Henry Kissinger, ninguém acumulou esses dois cargos que o Mark Rubio está acumulando, que é secretário de defesa e assessor especial de defesa, né? De National Security Advisor, na segurança nacional, que lá nos Estados Unidos, na Constituição e na legislação, é um cargo alto, como se fosse um ministro, até às vezes mais importante do que um ministro. Ele tá Seria até mais ou menos o quê? Como se fosse aqui, o quê no Brasil? Seria mais ou menos o que o Celso Amorim é aqui do Lula, mas lá nos Estados Unidos já tem um status ainda maior, igual ao de ministro, inclusive está na sucessão presidencial. Se morrer um, morre outro, morre outro, morre outro, uma hora assume o National Security Advisor. Então ele é um Ah, cargo então que aqui seria como se ele estivesse acumulando o ministro da Defesa e mais o tipo que o Celso Amorim, o conselheiro diplomático do Lula, é isso? Isso, exatamente. Tá. Sendo que ainda mais ele tem mais peso lá, né? Então, o Mark Rubio é da Flórida. A Flórida é um estado que tradicionalmente recebe essas populações, sejam elites com poder ou sejam até a classe média e outros, dissidentes desses governos de esquerda. Então, desde Cuba, obviamente, que é o caso mais óbvio, o próprio Mark Rubio é descendente de cubanos que fugiram lá da Revolução do Fidel e tal. E principalmente depois do Fidel Castro, né, os Estados Unidos fizeram tem essa política, seja democrata ou republicano, o governo, de ser bastante intolerante com guinadas à esquerda de países sul-americanos, né? Então, claro, uma parte dos seus aliados e da direita vai dizer, não, mas eles estão tentando salvar e tal. Pode até ser que um caso ou outro ajude, não sei. Mas é óbvio que o interesse americano aí é o que prevalece, né? O combate, inicialmente, durante a Guerra Fria, ao comunismo, e, em última análise, parece que isso é o mesmo combate até hoje. Eles não querem governos desalinhados. E aí nos leva ao quarto ponto que o Jeffrey Sachs coloca, que é justamente a influência da Rússia, em menor grau, mas não totalmente irrelevante, da China, mas principalmente da Rússia, já que a OTAN e os Estados Unidos estão nessa guerra por procuração com a Rússia, quer dizer, uma guerra quase direta, porque a Ucrânia recebe equipamentos diretos, recebe inteligência, provavelmente tem elementos de forças especiais ocidentais e americanos lá, né? E diretamente contra o exército russo. Então, no caso, o exército russo não é nem por procuração, as forças armadas russas estão lutando essa guerra contra um aliado do Ocidente e dos Estados Unidos, que é a OTAN. Então tem esse lado também de que, em contrapartida, muitas vezes, até por falta de acesso a equipamentos militares, a Venezuela tradicionalmente começou a comprar equipamentos russos e se aproximar, estreitar laços comerciais, diplomáticos
e de defesa, e que, enfim, tudo indica que. Tudo indica não, já existem vários equipamentos russos lá Vixe, que mano. seriam ali uma primeira linha de defesa contra os Estados Unidos. Agora, eu acho que eu gosto de vir aqui e é uma coisa que eu mais pesquisei na vida, talvez uma das que eu mais pesquisei na vida é a questão militar propriamente dita, né? Que acho que é o que interessa bastante o pessoal aí. E é isso, né? Assim, por mais que a Venezuela tenha alguns equipamentos, eu vi um vídeo esses dias que eu não sei se é autêntico, mas que dá para ver na costa da Venezuela vários mísseis antiaéreos russos já apostos e tal. Existe lá, claro, uma exibição de armas para tentar dissuadir a intervenção americana, só que a gente sabe, da mesma forma que eu falei lá com o caso do Irã, né? Graças a Deus, a opção mais simples que eu previ se desencadeou, ou seja, a opção de apenas um bombardeio limitado às instalações nucleares, que não foi aquela coisa que o Scott Ritter chamou de uma campanha militar de destruição de nação, né? A gente espera, vamos torcer para que isso não aconteça com a Venezuela. Isso seria trágico, até para o Brasil, que faz fronteira e que certamente, numa guerra de grandes proporções, terá que lidar com um agravamento da crise de refugiados, né? Mas assim, só pra eu entender então, aí o Trump começou a falar que ia invadir a Venezuela por causa da questão do narcotráfico, do terrorismo, não sei, como é Bem, que bem foi? lembrado. Não, exato, exato. Então, qual que é o contexto mais recente dessa história toda? Você tem uma. Aí que tá, isso aqui é interessante, né? Porque trata-se também de tentar interpretar o que é o governo Trump. E esse método do Trump de ser bonachão, falar um monte de maluquice, falar verdades que historicamente não se fala, não se pronuncia, mas coisas que sempre fizeram governos democratas ou republicanos. Então tudo isso confunde muito, né? Agora, você viu como ele lidou lá com essa guerra aí dos 12 dias que eu marquei aqui no seu canal que ia ser chamada disso mesmo, e hoje já tem verbete, enciclopédia e tudo, né? Mas enfim, a guerra dos 12 dias é isso. Ele, daquele jeito bonachão, redes sociais, não sei o quê, no final das contas, eu acho que ele tava. A guerra dele que ele venceu ali foi segurar a pressão do lobby, né? Com relação ao Mar do Caribe e a questão das drogas, né? E acho até tem um paralelo com a questão do Rio também, porque fica esse discurso que é um tanto vazio, um tanto ineficaz, um tanto acrítico com todo o histórico das últimas décadas, que é o discurso irrefletido da guerra às drogas, do narcoterrorismo e não sei o quê, né? Então, o que que acontece? O Trump, ele faz esse discurso, mas não é o único presidente, os outros anteriores também faziam. Só que ele é showman, né? Então ele aproveitar que agora não tá tendo nenhuma guerrinha, que o Irã já tá por enquanto enfim, ele evitou uma guerra de maior proporção lá. Ele trouxe o porta-aviões Gerald Ford para cá. E a desculpa inicialmente era fazer esse combate às drogas, ou seja, né, a interceptação de navios suspeitos de transportar droga. Então a gente começou a acompanhar na imprensa várias explosões e mortes de pessoas, que foi também, lógico, questionado por muitos países, inclusive o Brasil, porque qual que é o embasamento no direito internacional, né, dos mares e tudo de você fazer isso, né? Se são suspeitos de tráfico de drogas, em tese você teria que apreender, né? O Brasil, por exemplo, lidera uma missão, lidera não, perdão. O Brasil já liderou a missão lá da marítima da estabilização das Nações Unidas para o Líbano, né, com fragatas e corvetas brasileiras, que também tinha a missão de impedir o tráfico no caso era mais de armas para o Hezbollah. Mas ninguém saía jogando um míssil sem nem perguntar quem está no barco, então, quer dizer, você tem que interceptar, claro, se houver tiro, você responde fogo, e com superioridade de meios você se defende e neutraliza a ameaça. Mas não é assim, né? Pô, um míssel lá, explode e tal. E aí fica todo esse questionamento, até na política interna, apesar de ser uma medida popular isso, pô, guerra às drogas, ele tá protegendo a gente, ficou-se todo esse questionamento. Pô, o principal problema de drogas nos Estados Unidos é o fentanil. O fentanil vem do México, que é o que mais mata, que é a questão dos opioides e tal. Então a Venezuela está sendo acusada de traficar cocaína, com a conivência ou apoio das autoridades. É possível e até provável que haja, como há no Brasil, mas talvez em maior grau, na Venezuela, uma promiscuidade entre tráfico de drogas e governo e autoridades? Eu acho que é provável até. Mas, então, mas essa é a desculpa que faz com que, para muitos, os Estados Unidos, deslocando esses meios lavais para lá, para o Caribe, comece a violar sistematicamente as convenções e o direito internacional, certo?
Tudo bem, é uma medida popular, porque vai lá, estou protegendo o país, mas também a Venezuela não é o maior produtor, não é o país que mais envia nem cocaína, muito menos as opioides, que são os principais causas de morte dos Estados Unidos, né? Mas ainda assim você poderia dizer, não, mas tudo bem, mas envia cocaína, o presidente está metido com o tal do cartel de Los Soles, né? E esse cartel foi designado como narcoterrorista pelo governo americano recentemente, o que daria um pouco mais de liberalidade nas ações militares contra esses cartéis. Um outro perigo que nós relembramos, né? Acerca de você aceitar qualquer coisa que é terrorista, não sei o quê, e aí depois você abre o flanco para uma intervenção estrangeira no seu país, né? Mas enfim, no caso ali foi só os Estados Unidos determinando que o cartel de Los Soles. Eu não sei, eu não sou um especialista em história dos cartéis, acho que eu só apenas recomendo a matéria do Max Blumenthal no Grey Zone, que é quem lê em inglês aí, mas hoje você tem todo tipo de tradução automática e tal, né? É um site que eu acompanho, que é o Grey Zone, que traz vários furos que a imprensa central não dá, que é de um nova-iorquino chamado Max Blumenthal, um site americano. Ele deu esse furo, que esse cartel de Los Soles foi inventado pela CIA para tentar controlar o tráfico de entorpecentes ali na região. Então é um cartel que, curiosamente, de maneira suspeita, tem origem na própria CIA, né? Então a gente sabe que a Um guerra monte tal das dessas guerras... confusão aí tem origem na CIA, né? Putz, Pois é. é cheio desses Até o estados Bin Laden, né? paralelos aí, né? Bin Laden é o caso clássico, né? Que foi realmente aquele Rambo 3 ou 2, né? Em homenagem ao Bin Laden, os Mujahedin lá, que tudo bem, era para combater a invasão soviética do Afeganistão. Mas a CIA passou todo tipo de arma, Stinger, até hoje, né? O pessoal usa as armas que a CIA deu naquela época contra, enfim. Eles... Mas você acha que isso é uma questão do Trump e de arrumar um pretexto pra poder ficar azaralhando na ação dos outros? Ou realmente tem alguma coisa a ver com esse negócio de narcotráfico? Ou ele tá querendo alguma coisa, tem algum interesse maior por trás? Porque o Trump tem disso, né? Igual no Brasil, Bolsonaro tá sendo injustiçado, tome tarifa. Aí lá na Coreia do Sul, estão fazendo bomba atômica, tome tarifa. No Oriente Médio, mesma coisa. Estão fazendo não sei o quê, tome tarifa. E seria isso na Venezuela? Estão fazendo narcotráfico, tome tarifa. Ou tome intervenção. Eu acho que a caso da Venezuela é um pouco mais complexo, porque, como eu disse, tem no mínimo esses dois fatores, quer dizer, de um lado, achei até interessante, por exemplo, uma observação que eu ouvi esses dias, não me lembro de quem, dizendo o seguinte: a Maria Corina Machado, você sabe quem é? Sei. É a Maria Corina Machado, opositora lá. isso, é a líder da oposição venezuelana que fica repetindo as coisas que o Trump fala. Então, Trump bota lá no Truth Social, na rede social dele: os dias de Maduro estão contados. Aí ela repete: os dias de Maduro estão contados sim, não sei o quê. É um papagaio lá. E ela ganhou, bizarramente, o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz é lógico, você tem que dar pra gente que tem sangue nas mãos. Por quê? Porque quando o cara que tem sangue na mão de um lado, o cara que tem sangue na mão dos outros, ele resolve fazer a paz, tipo Arafat e Isaac Rabin lá, pô, se eles conseguiram dar um passinho em direção à paz, você vai lá, dá o prêmio Nobel. Não tô nem defendendo o prêmio Nobel, não respeito o prêmio Nobel, prêmio Nobel. Mas ainda gozava de algum tipo de seriedade, certo? Mas dar o prêmio Nobel para uma pessoa que tá atualmente, não tô dizendo que ela fez agora amanhã, se ela fizer uma paz com o Maduro, fizer um governo de coalizão, dá o prêmio Nobel. Mas agora que ela tá pedindo que os meios militares americanos, ainda que você ache que seja uma ditadura e não sei o que tenha que ser derrubada e tal, isso não é prêmio Nobel da Paz, é uma pessoa que está pedindo para decapitação, confusão, uma troca de regime, né? Isso não faz nenhum sentido. Mas por que eu falei dela, né? Qual que era a sua pergunta mesmo? Não, minha pergunta é se o Trump tá fazendo isso por algum interesse por trás ou se não, realmente ele acha que tem que ele quer acabar com o tráfico de Então, é onde eu queria chegar. Então, qual foi a observação do camarada lá? Olha que interessante. O Prêmio Nobel da Paz, o comitê, é o pessoal lá da Noruega, eu acho, né? Sim. E eles são super anti-Trump, tanto que o Trump pediu o prêmio Nobel, impedi a guerra com o Irã e tal, me dei um prêmio Nobel, e eles ignoraram o Trump, inclusive falaram mal do Trump e tal, houve até declarações e tal. Mas, de outro lado, olha que bonitinho, então todo mundo junto nessa coalizão com a Maria Corina Machado contra a Venezuela. Então esse projeto contra a Venezuela não é um projeto do Trump, é um projeto do Obama, um projeto da Hillary, é um projeto de todo mundo, do Biden, é um projeto digamos assim, do establishment americano.
E é um projeto que tem, por isso que eu comecei com aquele contexto mais histórico, porque eu acho que a gente tem que entender as coisas dentro do seu contexto histórico, senão fica a discussão muito imediatista também, né? E então, assim, o Trump ele tá nessa onda, é popular ele fazer isso, ele gosta de. Talvez a grande diferença entre o Trump e os governos anteriores, né, e os democratas e tal, eles fazem as mesmas barbaridades. O Trump, como a gente viu no caso do Irã, por exemplo, até interveio menos, eu acho, do que esperado, de um governo médio americano. Mas ele gosta de colocar, ele gosta, por alguma estratégia retórica dele, uma espécie de política empírica dele, ele gosta de colocar as coisas às claras, né? Então ele fala, autorizei a CIA a fazer operações secretas. É um negócio bizarríssimo, né? Porque a CIA sempre fez operações secretas na América Latina inteira, ainda mais na Venezuela. A gente acabou de falar de uma lá, o golpe de 2002 contra o Chaves. E assim, a ideia toda de ser secreta é que não seja avisado, né? Tem até um ditado nas Forças Armadas que não é verdadeiro, mas é um ditado engraçado, que é guerra avisada não mata ninguém. O pessoal brinca, né? O comandante fala assim, ó, eu quero tudo pronto, hein, pra tal coisa. Guerra avisada não mata ninguém, como quem diz. Eu avisei, pô, se você mesmo assim não fez, eu vou prender todo mundo. Então tem essa, entendeu? Então é Tá óbvio, igual é a uma coisa PF. A PF do e Brasil outra. fez isso esses dias, né? A Polícia Federal do É. Brasil dedurou a BIM, abriu investigação contra a BIM, porque ela tava vendo o Paraguai, não era? Pois é, não, é ridículo, cara. Assim, assim, qual que é a legalidade? Uma coisa é você falar assim, não, pô, estou fazendo um bloqueio naval porque estão desrespeitando os direitos humanos e tal. Mas qual que é a legalidade do cara? Não, eu estou autorizando a CIA a fazer operações secretas. Que, é assim, você não sabe se é amadorismo ou se é uma mega estratégia de marketing, de comunicação. É muito difícil interpretar. A gente vai ter que meio que interpretar pelos resultados, né? No caso do Irã, foi mais ou menos o que eu previ. Ele estava tendendo a tentar resistir ao lobby, mas para resistir à opressão do establishment, do deep state, ele precisava entregar pelo menos a solução mais simples, que era o ataque lá às usinas nucleares iranianas. No caso da Venezuela, sinceramente, pelos meios deslocados, ele fez lá essa pirotecnia, tá explodindo lá os barcos, o que por si só já pode ser considerado crime de guerra e tal, mas isso é Mas outra crime de guerra discussão. não vale contra o escoteiro do mundo, né? Pois Essas é, isso convenções já não é. valem pro escoteiro do mundo. É, mas, de outro lado, os Estados Unidos nunca respeitaram a lei internacional, crime de guerra. Eles mataram 1 milhão de pessoas no Iraque por uma arma de destruição em massa que nem existiam. Então, assim, quer dizer, a única diferença entre ele e os outros governos é isso, é que ele fala o que os outros só fazem e não falam, entendeu? É a menos hipócrita, digamos assim. Nesse sentido, parece ser essa. E aí, assim, inicialmente a gente até tinha comentado rapidamente aqui, quando a gente comentou, os meios militares americanos que estavam ali no Caribe eram meios típicos, assim, para fazer esse tipo de interceptação mesmo, né, de embarcações e tal, e no máximo auxiliar de alguma forma, né, por extração por helicóptero, por exemplo, ou por uma força de reação rápida, porque toda vez que você faz uma missão especial secreta, você tem que ter uma força de reação rápida, caso dê errado, você precisa de mais reforço. Então eram esse tipo de meios, ou seja, estava mais em consonância com essa coisa de que ele autorizou a CIA a fazer lá operações secretas, que já é bizarro de ser anunciado. Agora, com o deslocamento do Gerald Ford, que é um porta-aviões já muito mais uma arma para você destruir um estado-nação mesmo, né? Para você neutralizar uma força aérea inimiga, afundar toda a marinha. Ele Esses é capaz de porta-aviões, fazer. eles têm. Só pra gente entender, eles podem embarcar aviões, caças, coisa e tal, e Exato, tem armas? é um super porta-aviões nuclear. Então ele desloca mais de 100 mil toneladas, tem mais de 90 aeronaves. Essas 90 aeronaves são muito modernas, F-18, F-35 e outras aeronaves de apoio, e elas têm um poderio aéreo mais poderoso do que 90% das forças aéreas do mundo, né? E claro, ele nunca vem sozinho, é um strike group que eles chamam, né? Então vem um porta-aviões, mas vem um monte de cruzadores que lançam mísseis, vem submarinos para fazer a proteção e para fazer também lançamento de mísseis nucleares ou não, se necessário. Vem aí, enfim, toda uma escolta dessa armada aí. E ele está deslocando aí para o Mar do Caribe, realmente é uma coisa que chama atenção, que ele poderia, aí já aumenta um pouco as opções. Como eu disse, né, eu até brinquei naquela live lá antes que a gente comentou essa questão da Venezuela, rapidamente. Falei, pô, atualmente tem lá os fuzileiros navais e tal, mas o caça que tá lá é o Harrier. Harrier é aquele caça que decola,
vertical, né? Porque os porta-aviões dos fuzileiros navais são menorzinhos e tal, não são super porta-aviões, não tem essa capacidade de destruir a Força Aérea de um país, sabe? Seria mais para fazer um apoio-fogo para a missão dos fuzileiros navais, que é justamente a projeção de poder sobre terra. Então, o Tá, fuzileiro naval. o seu fuzileiro naval é o exército, né? Tá entrando por terra e esses aviões dão suporte, é isso? O fuzileiro naval ele é a infantaria da Marinha, Ah, né? tá. No caso, nos Estados Unidos é uma força armada separada, singular, eles têm 5 forças armadas lá, nós aqui temos 3, só que a Marinha, o Exército tem infantaria, cavalaria, artilharia. A Marinha tem lá seus navios e tal, mas ela dispõe também de uma infantaria naval, que são os fuzileiros navais, entendeu? Entendi, Nos que é Estados Unidos. tipo. Que é os caras com fuzil que vai. Marinheiros que vão É, entrar numa terra fuzil, quando. até aqueles, lá, aqueles veículos que o governo do Rio tinha pedido para a Marinha são dos fuzileiros navais, que é para fazer a projeção de poder, como eu tinha dito, sobre terra. Ah, Então, por tá. exemplo, o maior navio de guerra na América Latina, que está lá fazendo a segurança da COP agora, atracado em Belém, é o NAM Atlântico, né? Navio aeródromo multipropósito. Ele desloca mais de 20 mil toneladas e tal. Ele é capaz de levar 1.000 fuzileiros navais. E quando ele chega perto de uma costa, ele solta os tanques anfíbios, os veículos anfíbios, são os tanquezinhos, né? Tem lagarta, Clanf é carros anfíbios sobre lagarta, uma coisa assim. Então o fuzileiro naval ele faz aquela projeção, aquela tomada da cabeça de ponte, para depois chegar ao exército com muitos homens, né? E outra, o que eu disse lá na outra live que nós estávamos, né? A Venezuela, por mais, enfim, que a gente duvide da capacidade de operar plenamente as armas russas e chinesas, etc., que eles têm aeronaves supersônicas. Por isso que eu estava falando do Harrier. O Harrier, que é o avião dos fuzileiros navais, não é nem supersônico. No máximo, ele quebra lá a barreira do som e voa próximo da barreira do som. Só que. E a Venezuela tem o Sukhoi, que vai a 2,5 vezes a velocidade do som. Estou dando esse exemplo só para dizer que os meios que estavam lá antes não eram meios típicos, capazes, assim, com segurança que o Império exigiria, de destruir a Força Aérea venezuelana necessariamente. Por exemplo, Entendi. agora, com a chegada do Ford, as opções do Trump aumentam um pouco. Ele pode ordenar um tipo de campanha militar que já comece a realmente destruir digamos assim, o lado mais, a ponta de lança, né, da Força Aérea. Isso é uma coisa que até no Brasil a gente se prepara também. Quando você vai lutar contra os Estados Unidos, tem que fazer uma espécie de guerra de guerrilha. Não adianta. Sabe quem foi muito bom nisso? Foram os sérvios, por exemplo. Quando o Bill Clinton lá, a pedido da Hillary, dizem, né, autorizou os ataques lá à Sérvia, os caras não pegaram os MiG, eles tinham os MiG-29, que eram aeronaves até parecidas com o que a Venezuela tem hoje, né? Que é o Sukhoi 35, o Sukhoi 27. Mas são essa última geração de caças soviéticos que vieram para competir com o F-15 americano, que são caças que chegam a 2,5 vezes a velocidade do som, que tem equipamentos modernos, estão em constante modernização e tal. O que eles fizeram com o MiG-29? Eles enterraram. Não vai jogar, que nem o Brasil. O Brasil tem, agora tá comprando os Gripen. Vamos supor que chegue os 36 Gripen. Aí chega mais, tem os F-5, tem os nossos caças, né? Tem os da Marinha e tal. Mas comparando com uma força armada, Força Aérea Americana, é ridículo, né? Até se fosse só nós contra um porta-aviões americano, a gente podia até pensar. Mas aí o cara, pro Brasil, ele não mandaria só um, mandaria mais de um. E fora a Força Aérea, etc., que decola lá de território americano. Então o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses seus aviões e jogar contra o inimigo superior? Não. Tem que fazer uma estratégia de guerrilha. E Você eles quer ver? Eu tava enterraram por falando quê, os sérvios? Enterraram por quê? para usar depois. Para usar de maneira cirúrgica, quando necessário. Para começar a atacar, por exemplo, fazer ataques contra tropas terrestres, se eventualmente fossem invadir o país. Eu vou dar um Ah, exemplo, o exemplo mais bonito, fantástico. Eu tenho estudado muito sobre isso recentemente, até por curiosidade pessoal mesmo. Acerca do uso de caças, que a gente está falando especificamente de caça, mas a gente pode falar disso sobre qualquer armamento, né? Mas os caças, o uso de guerrilha foi o Vietnã. O Vietnã do Norte, durante a Guerra do Vietnã, eles receberam uma doação da União Soviética de, se não me engano, 22 caças MiG-21. Então veja, eles tinham 22 só caças supersônicos, o resto era o MiG-19 e o MiG-17, caças bem ultrapassados já. E os Estados Unidos estavam lá com vários porta-aviões
e várias bases aéreas da Força Aérea, na Tailândia, em outros lugares, circundando o Vietnã. Foi uma guerra terrível, durou mais de uma década, matou milhões de vietnamitas, matou 56 mil americanos também, que fez com que a coisa política virasse nos Estados Unidos. Tudo bem, nós sabemos a história, mas olha, voltando, olha que bonito, a arma não é só porque é um caça moderno, tecnológico, que você tem que usar exatamente, então vou combater contra o outro caça americano. Quando você está lutando contra um país muito superior, você tem que usar a tática de guerrilha. E a guerrilha aérea que os vietnamitas faziam era o seguinte: eles sabiam que os pilotos americanos eram mais bem treinados, né? Eles sabiam que 22 caças não eram suficientes para defender o território inteiro. Então eles iam tomar porrada mesmo, eles tomavam aquele bombardeio diário, mas eles tentavam fazer armadilhas, né? Então, por exemplo, atraíam uma frota de aviões americanos para depois pegar esses supersônicos, com aviões velhos, para depois pegar esses supersônicos, tentarem fazer passagens rápidas, vindo de cima em alta velocidade, e tentar destruir um ou outro avião americano e decolar e fugir. Quer dizer, acertei, não acertei, não acertei. Você vê, é típico tática de guerrilha mesmo. Entendeu? E se um cara pegar um de vez em quando, já é uma desmoralização para um país tão tecnologicamente superior. Eles pegaram muito mais que um, né? Eles pegaram, os números variam de acordo com a fonte, mas assim, dizem que o índice de perda americano no Vietnã foi o maior. Foi 3 aeronaves inimigas abatidas para cada um americano abatido. Se você transpor isso na guerra anterior, na Coreia, era 1 para 12. Então, para cada aeronave americana perdida, eles tinham batido 12 aeronaves oponentes, sendo que na época as aeronaves ainda eram mais equivalentes, porque era o MiG-17, o MiG-15 e o MiG-17, contra o Sabre, que era um caça até pior, ou mesmo nível do MiG, né? Ali você já no F-4, que era do Vietnã, já tinha um desnível, mesmo assim 3 para 1 os vietnamitas conseguiram, né? Se você for para uma guerra mais moderna, tipo a Guerra do Golfo, as primeira e a segunda, eles perderam 2, 3 aeronaves. Então, assim, o índice é de 1 para 500, sei lá. Eles foram se aperfeiçoando nesse tipo de uso, digamos assim, imperial do armamento, e aí você precisa fazer um tipo de... Você precisa pensar direito como é que você enfrenta um inimigo desses, né? E você acha que agora com portas-aviões lá com os Estados Unidos chegando no Caribe, eles podem fazer algum tipo de ocupação por terra na Venezuela? A ocupação por terra, a gente estaria vendo uma mobilização maior. O fuzileiro naval, ele vai tomar uma ilha, vai tomar uma praia, vai tomar uma cabeça de ponte, que a gente chama, mas para depois chegar o desembarque. A gente não está vendo nos Estados Unidos, isso não, seria muito difícil esconder, nenhuma mobilização parecida, por exemplo, com o que foi a do Iraque. Se você pensar no Iraque, Venezuela, não é tão diferente. São países que têm petróleo, têm uma população mais ou menos parecida e tal. Então, para uma invasão, para tomar o país, eu acho muito improvável. Não tem nada que indique o que mudou, né? Antes parecia uma operação muito localizada, no máximo em apoio a operações especiais. Agora me parece que já tem a possibilidade maior de uma campanha aérea, caso seja essa linha. A gente não sabe se é só blefe. E tem isso também. Às vezes eles estão só exercendo uma pressão para ver se o Maduro se entrega e cai, e aí eles fazem uma transição lá. Não sei se vai ser pacífico ou não. Eu não sei que tipo de contato os serviços de inteligência estão fazendo possivelmente com setores das Forças Armadas venezuelanas que estejam contra o governo, né? O fato desde esses golpes aí contra o Chávez, a tentativa desses governos chavistas, depois que o Chávez morreu, o Maduro, né, foi sempre de tentar aumentar a coesão e a repressão. Eles têm a ajuda do serviço secreto cubano, né? Que é uma inteligência cubana muito boa, está lá presente há muitos anos na Venezuela, dando apoio justamente porque a inteligência cubana é especialista, principalmente a contra-inteligência, ela é especialista justamente... Você tá aí, Tamir? Tô. Ah, tá, não, é que você congelou aqui. Você congelou. Não, então, o serviço secreto cubano é especialista justamente a contra-inteligência em saber que tipo de general está sendo subornado, né? Porque a vida do Fidel e a sobrevivência, a subsistência do regime cubano sempre dependeu disso. Então, é uma briga de cachorro grande. Mas assim, você tá falando que com essa tropa você consegue dominar as pontas de areia aí, né? Ponta de... as praias, né? Alguma praia, coisa do tipo. E quando você domina, tipo, algum porto, coisa do tipo, tem lugares estratégicos nas pontas, né? Imagino eu.
Sem dúvida. Assim, é o que eu tô falando. Tipo assim, ó, a minha pergunta é, se você dominar, se os Estados Unidos domina só essas partes assim estratégicas da Venezuela, ainda mais a questão de um Vamos lá. porto É onde assim, você vamos lá. exporta petróleo e tal, não seria o suficiente para fazer uma pressão? Vamos lá. Vamos pensar pela lógica. A Venezuela, por mais pobre que seja o país, eu não gosto de falar isso, mas vamos falar aqui, né? É triste, mas é verdade. Assim, eu tenho colegas militares, tanto da Marinha quanto da Força Aérea, que já fizeram intercâmbio, já operaram, já voaram junto com pilotos e outros militares venezuelanos. A Venezuela não tem forças armadas profissionais como o Brasil, então a chance que eles têm contra uma força armada profissional é muito pequena. Até mesmo contra o Brasil, até os poucos meios que o Brasil mandou para a fronteira lá, quando teve aquele problema com a Guiana, e que a única passagem para eles tomarem lá o território da Guiana, que é reivindicado pela Venezuela, é Roraima, né? Então eles, com os meios nossos lá, apesar de serem menos numerosos, pelo profissionalismo nosso, provavelmente seria vitória nossa. Então, se você. Agora, de outro lado, É, eles essa, têm, por essa é exemplo. a confusão do Esequibo, né? Exato. Agora, e aliás, tem tudo a ver com isso também, porque é outra coisa eu esqueci de falar até, que o Jeffrey Sachs menciona. A Exxon, grande empresa americana de petróleo, está explorando o petróleo nessa região, não nessa região, mas próximo a essa região de Essequibo. É lógico que se a Venezuela tomar, anexar, isso prejudica as operações da Exxon. E a gente sabe o poder que tem a indústria de petróleo em influenciar as decisões do governo americano. Por isso eu tô falando, não é coisa de direita, esquerda. Porra, isso aí tá em qualquer série de filme aí. Todo mundo sabe, ninguém vai negar. Ah, não, a indústria de petróleo não influencia em nada, não tem nada a ver. Então, ninguém não tem Todo mundo acordos. bonzinho querendo trabalhar Todo só. mundo bonzinho, só quer democracia. Porra, sacanagem, né, meu? Mas enfim. Mas o que eu tava falando? Ah, sim, Eu dos tá, fuzileiros navais. Então, de o tomar fuzileiro os naval, portos e então tal. pensa, não faz sentido. Se o fuzileiro naval não pode pegar e instalar lá uma cabeça de ponte, ah, ainda que seja uma região rica em petróleo ou estratégica e tal, se o porta-aviões não destruir antes a Força Aérea Venezuelana, porque senão o cara vai ficar muito suscetível, o fuzileiro naval que tá ali, a um ataque aéreo, por exemplo, dos F-16 ou dos Sukhóis venezuelanos. Tô dando um exemplo, citando uma arma, mas assim, não é só isso. A Venezuela tem as forças armadas, então tem artilharia. Então, se você não neutraliza a artilharia venezuelana ou diminui muito a capacidade de artilharia venezuelana, por que você vai botar vidas americanas ao alcance da artilharia venezuelana? Não faz sentido isso. Isso até exporia muito politicamente, porque a pior coisa que tem pro eleitor lá americano é o presidente que manda soldados americanos para morrer. Se vocês estão matando, tudo bem, mas não pode estar morrendo, né? Então, é, Ainda mais num então país é, muito mais fraco igual a Venezuela, né? Mas Exato. foi Então, assim, me parece que é muito inverossímil que há. Agora, outra coisa é você fazer a tal da missão secreta, que até deu furo aqui, que também ninguém foi atrás, nenhum jornalista brasileiro, né? Sobre aquela missão dos Delta Force, da força mais de elite americana das forças especiais, no resgate na embaixada argentina dos líderes oposicionistas venezuelanos que estavam, que embaixada argentina esta, que estava sob controle, segurança, responsabilidade do Brasil, né? Então, isso é uma uma coisa invasão. boa de lembrar, igual você trouxe. Só para o pessoal entender quem não perdeu outra live, a Argentina entrou, né, diplomacia argentina com a Venezuela entrou em conflito. O governo argentino tem uma embaixada na Venezuela e falou: como eu tô sem representante aqui, Brasil, tome conta dessa embaixada para mim. Aí o Brasil ficou responsável pela embaixada da Argentina na Venezuela e os diplomatas argentinos foram resgatados pelos americanos, né? É isso? Não, os diplomatas argentinos já tinham saído, já tinham sido expulsos ou se retirado do país. Quem foi resgatado pelos americanos, uma operação militar americana em solo venezuelano, na capital da Venezuela, foram os líderes oposicionistas que estavam refugiados lá. Ah, verdade. A gente não sabe o quanto que teve ou não suborno, acordo, ou meramente uma. A gente sabe que não teve nenhum tiro, ou pelo menos nenhum tiro noticiado, né? Mas E o enfim, é o Brasil que eu era o tô falando. responsável pela embaixada naquele O momento. Brasil se omitiu completamente, né? Como tá se omitindo nesse momento, é uma situação difícil, tem cópia acontecendo. O Lula deu algumas declarações, acho que essa é uma notícia relevante também, dizendo: "Não, nosso continente é de paz, nós não queremos esse tipo de intervenção." Ele não mencionou diretamente os Estados Unidos, mas pelo menos marcou uma posição ali, é,
talvez o Brasil pudesse ter um pouco mais de presença, um pouco mais de veemência, de peremptoriedade na defesa do continente, né, da paz, por mais que você concorde ou discorde, ou critique as eleições do vizinho e tal, que é o caso da Venezuela, meio que ninguém acredita na lisura do processo eleitoral lá, embora também outros processos eleitorais possam ser questionados, né? Mas por mais que você tenha isso, a gente não quer uma guerra, imagina, um ataque aéreo. O que eu acho que os Estados Unidos estão tentando achar é uma brecha, como eu disse, de uma operação da CIA, suborna uns generais, ainda que tenha que matar um ou outro, nem que seja, por exemplo, matar o Maduro só e os imediatamente em volta dele, de repente num ataque cirúrgico, alguma coisa assim, numa operação de forças especiais, um tiro de sniper, um drone, vai saber, um envenenamento. Eles que tudo isso tá, quando o Trump diz que autorizou a CIA a operar, a gente sabe quais são os métodos, são esses, entendeu? Então, Pode provavelmente, ser. essa crise, se o Maduro conseguisse, se ele eventualmente não pedir asilo no Brasil, alguma coisa, que foi outra coisa também, outro furo que eu dei aqui, pô, que eu vi na época e falei, pô, essas fontes são boas, esses caras da Marinha, por exemplo, eu até falei aqui do suboficial Carcará, eu posso dizer porque ele postou isso nas redes, então não é que ele me falou aqui no privado e eu tô dizendo. Ele postou, claro, ele tinha as fontes dele dentro da Marinha, que o Lula e o Celso Amorim teriam, e o Múcio, né, teriam pedido para o Múcio, e o Múcio teria ordenado à Marinha a preparação de uma operação de extração, de resgate ou extração do Maduro, né, aí, e a Força Aérea e o Exército também. Então, as duas vias iniciais que estavam sendo imaginadas, eu achei muito estranho, porque é aquela coisa, né? Ainda mais com o porta-aviões Gerald Ford lá, é um navio da Marinha Brasileira, vai lá para a costa. É meio assim, é aquela coisa. Os Estados Unidos também não vão querer afundar um navio da Marinha Brasileira para não colocar o Brasil na guerra. A guerra é contra a Venezuela, não contra o Brasil. E obviamente que o Brasil seria, apesar de mais fraco militarmente e economicamente, um oponente muito mais relevante do que a Venezuela. Obviamente, né? Até pelo tamanho da economia, pelo profissionalismo e tamanho e poderio de fogo das Forças Armadas e tal. E complexidade também, né? Lógico. Agora, também estava me soando estranho. A não ser que, é o que eu tô falando, a não ser que esteja sendo parte de uma pressão para que o Maduro aceite algum tipo de acordo. Aí, nesse caso, um navio ou uma aeronave brasileira, claro, com operadores de forças especiais lá, se fosse da Marinha, comandos anfíbios e mergulhadores de combate. Se for uma operação conjunta, Força Aérea, Exército e Marinha, pode ser as forças especiais do Exército mesmo, certo? Mas que vão fazer essa extração, da mesma forma que foi feita a extração dos opositores venezuelanos da embaixada argentina, abandonada pela Argentina e sob tutela do Brasil, dessa mesma forma que foi feito, poderia ser feita uma extração do Maduro, um asilo político no Brasil, qualquer coisa assim, E porque o daí Brasil é teria... capaz de fazer isso, essa extração, mesmo com os Estados Unidos de olho lá? Não, mas aí seria meio que, eu tô falando, seria meio que de acordo com os Estados Unidos, seria o Combinado. mais, eu acho que o mais, assim, provável e talvez a única que seria realmente aceita pelas Forças Armadas brasileiras, aí você obedece à ordem, mas o risco de uma coisa não combinada com os Estados Unidos seria muito grande. Vai que um aeronave desse Gerald Ford aí interpreta no radar esse navio como um navio hostil, ou essa aeronave brasileira como uma aeronave venezuelana, abate, aí você tem uma crise muito pior. Você mata uma série de militares brasileiros. Enfim, aí a coisa já fica mais feia, né? Então era bom combinar com os russos, por assim dizer. E você acha que vai acontecer isso? Você acha que a Não, então, pressão. eu acho que existe um lado da oposição venezuelana. É claro que a oposição venezuelana, a Maria Corina Machado, a Prêmio Nobel da Paz, ela não quer ser responsável por ficar incentivando, aí vai lá aos Estados Unidos e faz o que fez no Iraque, matar 1 milhão de venezuelanos. Ela não quer ser responsável por isso, porque aí o Prêmio Nobel da Paz dela pode até ser mantido, mas a moral dela perante o povo venezuelano vai sumir, certo? Agora, se for uma coisa assim, pressionamos, matamos só o Maduro e mais uns generais e uns seguranças leais, se a narrativa for essa, e aí o país se desequilibrou, um general González da vida aí assumiu temporariamente, traz de volta, faz outras eleições, sei lá que tipo de coisa que eles estão pensando. Agora, certamente todo o leque está na mesa, desde uma operação cirúrgica ou um acordo onde o Maduro receba asilo político, seja na Rússia, via Brasil ou no próprio Brasil e tal, e consequentemente um novo regime, uma mudança radical ou não de regime na Venezuela. Acho que isso está no radar
né, dos Estados Unidos, mas como eu disse, é um projeto do Estado americano, independente do governo. É um projeto de décadas, né? E num contexto de um projeto centenário, que é o projeto desde a doutrina Monroe, que na área aqui é o quintal deles. É... Acho que voltou. O Maduro tentou abrir vias de comunicação com o Trump, né? Então, por isso que eu tô falando, até essa operação brasileira deve ter tido algum tipo de conversa para ele se render via Brasil. Não sei se tem um asilo político aqui, ou pelo menos usar o Brasil de via para chegar, por exemplo, à Rússia, onde seria um possível local de asilo político para o Maduro, como o Assad está lá e tal. Então, essas notícias aí que falaram que ele abriu um canal de comunicação, que eu quero falar com. Ele fez muita retórica. Uma hora ele fala, não, vamos conversar e tal. É no sentido diplomático, mas é lógico que existe uma. Parece que tem algum fundamento a ideia de que existe, não sei se um lado dele ou dos assessores dele, que estão pensando numa solução negociada para a crise. Afinal de contas, esses meios é o poder de. Não é nem de dissuasão nesse caso, é de persuasão que a gente chama, né? É o poder de persuasão desses meios militares tão poderosos, ainda mais um porta-aviões como esse, sendo deslocados para a costa venezuelana, para o Mar do Caribe. Então, quando você tem a possibilidade ali de já ter armas, meios militares em pronto emprego, que são capazes de destruir a Força Aérea venezuelana, afundar provavelmente praticamente toda a marinha venezuelana, destruir vários quartéis, centros de comando e controle, matar tropas em número razoável, as que não se abrigarem, não saírem para a selva, não se esconderem, as que tiverem aquarteladas, né, tem grandes chances de morrer numa campanha aérea só, sem envolvimento de tropas terrestres americanas. Então, se está já nesse nível de digamos assim, de duelo, né? Que a gente fala do duelo do faroeste lá, né? De standoff, né? Aí é claro que isso exerce uma pressão, uma persuasão, uma influência na tomada de decisão daquele país, né, cara? É uma situação muito vulnerável do país, né? O Isso Brasil é- não chegou nesse nível, mas se você for pensar em 64, quando, né, teve realmente no governo Kennedy uma disponibilidade de mandar a frota americana para cá, acho que era a sétima frota, né? E rolou esse boato. Tudo isso serviu como fator de dissuasão da resistência armada que o Brizola lideraria, né? Tudo isso serviu, sem dúvida. Enfim, isso é muito nítido, até nos depoimentos que você vê das testemunhas, do pessoal que faz história oral, dos militares. O movimento dos sargentos, que estava para defender o João Goulart no poder, foi muito dissuadido pelo fato. Tudo bem, a gente vai agora iniciar uma guerra civil no Brasil, mas daqui a pouco vai chegar uma tropa americana, uma frota americana com fuzileiros navais e tal, em apoio às tropas. É, da, Revoltosas. de um lado da guerra civil, né? Tem esse outro lado também. Se eles causarem uma guerra civil na Venezuela, aparentemente não vai ter guerra civil na Venezuela sem influência externa. O governo reprime, prende opositores e, né, com a repressão, ele aparentemente está dando conta desde o governo Chaves. Agora, se eles conseguirem deflagrar uma guerra civil lá, aí esses meios que estão lá no Caribe podem servir também como apoio, aí sim. Não tropas americanas lá, no máximo um ou outro elemento de forças especiais, mas aí servir como apoio a uma guerra civil, a um lado da guerra civil, como acontece quase todas as guerras civis, né? Não tem a quadra do Picasso lá, o Guernica, que a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, apoiou o ataque aéreo contra os revolucionários, anarquistas e comunistas na cidade de Guernica, né? E aí tem o famoso quadro do Picasso. É isso, nada, é a mesma coisa. Você vai pegar um avião do porta-aviões americano Gerald Ford e a bomba dele vai ajudar o cara que está lá seguindo um general González da vida a derrubar o Maduro. Então pode acontecer também essa possibilidade, que é uma possibilidade que a gente não tinha falado, mas que é bem possível também. E o que você acha que, tipo, que o Brasil tem que fazer em relação a essa situação toda? O Brasil tem alguma coisa pra fazer ou ficar. Eu acho que como eu acho que é mais blefe, que eu acho que ele não vai, tropa americana ele não vai, né? Se ele destruir a Força Aérea venezuelana e a Marinha, tá bom, mas aí daí? A ditadura do Maduro, se é que você pode chamar ou não de uma ditadura, mas enfim, vamos chamar aqui de ditadura, porque é óbvio que tem repressão e tal, né? A ditadura do Maduro, ela não tem. Ela não precisa de aviões de supersônicos necessariamente para se manter no poder. Ela tem lá
as suas milícias bolivarianas, tem lá o seu exército, a polícia secreta, e tem o apoio da inteligência cubana, tem todo esse aparato aí que tem dado certo para se manter no poder, certo? Com toda a crise econômica, e aí você pode disputar também, não, a crise econômica é porque o governo é incompetente e tal, e comunista. Outro vai dizer, não, a crise econômica é porque tem um bloqueio, as sanções. Enfim, não importa se é 50-50, 90-10 para um lado, 90-10 para o outro. O fato é que a ditadura cubana, perdão, ato falho, a ditadura venezuelana com apoio de Cuba também, dentre outros países, ela conseguiu se manter no poder. Então, beleza, você vai lá, destrói a Força Aérea venezuelana, Marinha, tal, mata vários militares. Se isso não for suficiente para criar um dissenso interno na sociedade, e se a ditadura venezuelana conseguir se manter no poder, o que ganhou-se, né? Então, por isso que eu acho que a chance maior é que não aconteça, dá para saber, né? Eu acho que o plano, se eles conseguirem fazer uma coisa cirúrgica ou algum acordo de golpe de Estado, é uma coisa. Agora, se eles começarem por aí e não der certo, acho que a chance maior é que não tenha muito o que fazer. A ditadura está bem estabelecida lá. Nesse contexto, não é que o Brasil deva defender o governo venezuelano ou atacar. Eu acho que assim, o Brasil tem como princípios constitucionais a não intervenção, a autodeterminação dos povos. Isso são princípios que, independente do governo, a diplomacia e as Forças Armadas e etc., o Brasil, o Estado brasileiro, tem que seguir, certo? Então, acho que caberia talvez uma postura mais firme do governo brasileiro em colocar esses princípios constitucionais, afinal de contas, é dever do Estado brasileiro e do governo do plantão, né, da vez, do turno, defender os princípios constitucionais e deixar claro que nós somos contra a intervenção. Claro, outra coisa importante, que até a notícia que eu te mandei antes, logo que eu vi, não sei se é confiável, mas assim, já tem o projeto de lei, que é esse projeto, esquecido de qual senador, mas que foi aprovado no Congresso, com só 4 votos contrários, para liberar mais 30 bilhões de reais para as Forças Armadas brasileiras. É óbvio que o Brasil, nesse contexto cada vez mais grave do Brasil, seja nesses problemas internos que, como a gente falou lá, já extrapolaram a questão da segurança pública e viraram sim uma questão de segurança nacional, mesmo porque uma outra potência estrangeira pode atacar a gente com base nesse negócio de narcoterrorista e tal. Mas Tá também com o pegando contexto. isso, né? Exato, mas com o contexto mundial, a guerra da Ucrânia e tal, é importante que tenha mais investimentos, que os projetos estratégicos brasileiros não sejam atrasados de novo, como já foram muito atrasados. Por exemplo, a compra dos Gripen restantes. Quem mora em São Paulo aí viu os Gripens passando aqui, porque teve o autódromo de Interlagos lá, e o pessoal lá fez uma passagem, um KC-130, 4 aeronaves da Esquadrilha da Fumaça e um caça que veio lá de Anápolis, né, do primeiro grupo de defesa aérea, o caça novo Gripen, que é o caça mais moderno da América Latina. Mas ainda só, então, acho que tem a 8 só ainda, precisa chegar aos outros, acho que completar os 36 iniciais, tem que comprar mais, tem que começar a produzir aqui, o submarino nuclear tem que sair, então tudo isso precisa são investimentos altos, mas é óbvio que é necessário, dado o contexto do mundo, dado o contexto do nosso continente, do nosso subcontinente. A gente faz fronteira com a Venezuela, pelo amor de Deus. Então é óbvio que isso é relevante para a gente, e é o país que investe apenas 1,1% do PIB em defesa. É um dos menores índices do mundo, dos menores índices das Américas, tá? Então é óbvio que isso, na minha opinião, tem que ter um reajuste, uma observação maior, e a classe política parece que está acordando para isso. Né? Independente, como eu disse, da ideologia. Era um projeto do Randolph Rodrigues que foi aperfeiçoado por um cara que eu esqueci o nome, do PP. Você acha que o Brasil deveria investir mais ou menos quanto em exército? Porque o Brasil ele é um protagonista dentro de um continente, né? O padrão OTAN, e olha, o padrão OTAN é bem baixo, hein? Porque os Estados Unidos sempre foi muito patriarcal. Quando acabou a guerra, a Europa estava destruída, foi criada a OTAN, e os Estados Unidos meio que virou o babysitter da porra toda, né? Como nós sabemos. E, enfim, explica o mundo de hoje, toda a guerra da Ucrânia, etc. E o padrão OTAN é no mínimo 2%. Quer dizer, na ideia do que os Estados Unidos recomendam, e vários países não cumpriram isso. É uma das brigas do Trump com a OTAN. Cheguem pelo menos a 2%, que era o acordo inicial. Então, acho que 2% do PIB em defesa me parece um número mínimo do bom senso para um país com recursos naturais como o Brasil precisa defender, com a importância crescente geopolítica, né, com as confusões das alianças, ou nem alianças, mas das relações diplomáticas do Brasil com países alinhados e não alinhados, certo? Aos Estados Unidos, que a gente chama, Sim. alinhados ou não alinhados.
a caso dos BRICS, por exemplo, que não chega a ser uma aliança, muito menos uma aliança militar, mas muitas vezes é interpretada como tal. Então, tudo isso leva a crer, e até o futuro, incertezas, todas essas tensões, aumento de testes nucleares. Nós temos uma Constituição Pacífica que proíbe o desenvolvimento de armas nucleares, mas então isso nos obriga também a ter uma capacidade defensiva ainda maior, porque a gente não vai ter, pelo menos até mudar a Constituição, o poder de dissuasão e persuasão que se tem quando se possui armas nucleares. Então, mais um motivo, eu acho, para a gente ter uma força convencional acima de qualquer suspeita. Por exemplo, já era para nós termos um submarino nuclear em águas brasileiras, né? Foi adiando, me lembro quando eu estava na ativa era 2026, que seria ano que vem, agora já está adiado para 2030. Já era para ter, foi por corte de verbas. Se a verba tivesse sido liberada, é muito caro. Pô, ter um submarino nuclear, só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. Se a Venezuela tivesse um submarino nuclear, tá? Nesse momento, inviabilizaria o envio do USS Gerald Ford para o Mar do Caribe. O submarino nuclear, ele vai lá, se assenta lá no, sei lá, no solo do mar, desliga tudo, vive só com a energia nuclear, ele tá restrito apenas pelo oxigênio e pela comida da tripulação, ele pode ficar 6 meses lá, você não sabe onde ele está, você vai botar um porta-aviões, o submarino convencional não, de semana em semana, 2 no máximo, ele tem que sair, emergir, que ele fica muito mais detectável, certo? Para reabastecer as baterias. Ele liga o motor diesel, que é um motor diesel elétrico, para reabastecer as baterias. Então você espera 2 semanas, não submergiu ninguém, você pode mandar o Gerald Ford, certo? Submarino nuclear, não. Então como é que você vai arriscar? E aí, meu irmão, aquele negócio. Submarino nuclear, ele pode fazer uma estratégia de guerrilha, como a gente estava falando. Ele sabe que ele vai ser abatido, mas ele decola que eu digo, né? Ele liga os motores, vai e solta todos os seus torpedos no porta-aviões nuclear. Tudo bem, aí ele vai ser abatido pelas defesas, pela escolta do porta-aviões, certo? Porta-aviões nuclear. Mas ele afundou um porta-aviões nuclear americano, né, cara? Então, assim, isso é o fator de dissuasão, é a dissuasão. Isso o Brasil tinha que ter. Por exemplo, essa coisa do narcotráfico. Amanhã um outro governo maluco americano, igual ou mais maluco que o Trump, vai falar, não, já que o governo do estado do Rio de Janeiro falou que é narcoterrorista, a gente quer fazer pequenos ataques aéreos no Rio de Janeiro, porque isso aí tá mandando droga pra não sei aonde. Assim, como eu disse, nós temos uma força de submarinos decente? Temos. Precisava de mais submarinos, mas nós temos aí 6, mais ou menos, operando bem. Só que são submarinos modernos, porém não nucleares. Então, o que vai fazer os Estados Unidos? Vai avançando aos poucos no Atlântico Sul. Vai vendo, não saiu nenhum submarino, vai ganhando terreno. O submarino nuclear, ele meio que equilibra essa balança. Só para dar um exemplo. O submarino nuclear, ô Victor, quando você faz você consegue fazer vários? Tipo assim, no caso do Brasil? Ou não? Sim, o que acontece? O submarino nosso, esses últimos atuais, é uma tecnologia, primeiro alemã, depois francesa, né? Do Scorpene. Mas assim, a gente produz aqui no estaleiro. E a produção é feita aqui no Rio de Janeiro e ele é convencional, diesel elétrico. Aí só que a França tem esses mesmos modelos, né, parecidos, nucleares. O que significa nuclear? Significa que tem a propulsão nuclear, por isso que ele pode ficar lá indefinidamente embaixo da água, certo? Submerso. Uhum. Pois bem, como a Marinha tem um programa nuclear desde os anos 70 lá muito avançado, aqui na USP, inclusive, que fica o Centro Técnico da Marinha, nós temos o projeto de um reator nuclear para submarinos. Esse projeto já está na fase final. Em vez de você ter um motor diesel elétrico, você colocará lá no fundo do navio um reator nuclear que vai servir como o motor. A energia. A fonte de energia do motor do submarino e do tudo mais, né? Então A minha pergunta por exemplo, você pode fazer outros, mas assim, é que é muito caro você construir um desse. É claro que o segundo é mais barato que o primeiro, respondendo a sua pergunta. Mas ainda assim é caro. Mas seria importante terminar esse ciclo, porque se você terminou esse ciclo, você possui um submarino nuclear. Um submarino nuclear já é muita coisa, já dá um cagaço. Foi, por exemplo, também determinante na Guerra das Malvinas. A Marinha Argentina ficou toda no porto, porque tinha lá olha o nome que os filha da puta colocam, né? A HMS Conqueror, o Conquistador.
Conqueror em inglês, que era o submarino nuclear que destruiu, nos primeiros dias de guerra, o General Belgrano, que era um cruzador da Marinha Argentina. Então você vê a relevância que tem um submarino nuclear. E a Marinha Argentina nem saiu, porque a Marinha Argentina tinha coisa, tinha guerra, capacidade de guerra antissubmarina. Tinha aeronaves, tinha navios especializados, helicópteros e aviões, como o Superantandar, especializados na guerra antissubmarina. Mas preferiu ficar no porto. Por quê? Submarino nuclear. Eles não iam conseguir caçar. Os caras iam tomar, ia perder mais um navio, mais um navio, mais um navio, entendeu? E também tem aquele negócio, né? A partir do momento que você faz um, você pode ter dois, você pode ter três, e assim, ninguém sabe quantos você tem, né? Claro, exato. A gente fez o primeiro. Aí os Estados Unidos falam, olha, o Comando Vermelho é terrorista, estamos ainda aí bombardear o Brasil enviando 5 porta-aviões. Pô, a primeira coisa que o pessoal vai fazer é liberar o dinheiro, o cheque, empréstimo de China, com quem for, e libera a indústria, né? Isso é claro, claro. Mas aí você, pelo menos você sabe que você completou um ciclo, lançou ao mar, dominou todo o ciclo da tecnologia do lançamento do submarino nuclear, né? Não, eu tô falando assim, além disso, você pode também trabalhar com blefe, né? Porque ninguém sabe quantos você tem, né? Sabe, claro que tem serviço de inteligência, coisa do tipo, mas até então, o cara pode ter um ou pode ter 5 embaixo por aí. No submarino é mais difícil esconder. Isso, assim, ogivas nucleares é a dúvida. Tem vários analistas que acham que, por exemplo, que o Irã já tem 4 ogivas nucleares. Outros dizem, não, já tem 9. Você vê como é que é. A ogiva que é menor, né? O submarino é mais difícil porque você tem que colocar ele no mar, é isso? O submarino envolve, primeiro, muito mais... É uma indústria muito mais complexa, né? Primeiro, você está falando de um reator nuclear. Não é uma ogiva, não é uma fusão ou fissão que você vai uma vez explodir. Você está falando de um reator nuclear que vai ser colocado dentro de um submarino que já é construído com a tecnologia de outros países, copiando. Então, pô, já tem vários engenheiros, estrangeiros envolvidos. É uma coisa muito mais difícil de você conter a informação, né? Entendi. Pode crer. E que mais a gente tem desse negócio Estados Unidos e Venezuela? Cara, eu acho que é isso, assim, Você acha que vai ser nos próximos capítulos aí? Dá uns palpites aí que isso é bom. Da última vez, a Guerra dos 12 Dias... Isso aí tá difícil. É como eu disse, me parece que é muito mais uma estratégia de retórica do Trump, mas quando retórica envolve o deslocamento de um porta-aviões como o Gerald Ford, praticamente já deixou de ser retórica. E retórica que eu digo, a parte da invasão, a coisa militar, ele mesmo deu uma recuada nisso. Eu acho que não vai acontecer invasão nenhuma. Para ser uma invasão mesmo, teria que ter uma movimentação que já teria escapado até na mídia americana, não teria como esconder isso, né? Como, por exemplo, foi o caso da Guerra do Golfo. Na véspera da Segunda Guerra do Golfo, já tinha 700 mil tropas militares, soldados americanos no Kuwait, da coalizão lá, né? Então, assim, para uma invasão de um país minimamente decente, que é o caso da Venezuela, não é nenhum Brasil, nenhuma Índia, nenhuma China, muito menos China, né? Mas também não é que nem, como é que é por exemplo, sei lá, o Panamá, que os Estados Unidos invadiram assim, né? É um país muito menor, muito, enfim. Quando eles ficaram de mal com o Noriega. Então, o meu palpite é que provavelmente não vai acontecer nada, ou se acontecer vai ser nesse sentido, um apoio aí de um ataque mais localizado, mais cirúrgico, porque é isso, quanto mais você se envolve, mais você tem que matar gente e causar destruição, né? No caso lá do Irã, foi quase para inglês ver, né, aquele ataque aéreo, como a gente tinha dito lá, pela pressão interna e tal de alguns grupos, mas os aviões decolaram lá dos Estados Unidos, fizeram lá o reabastecimento aéreo, explodiram lá, e é uma tecnologia muito avançada e voltaram. Uma coisa assim pode acontecer? Pode. Destruíram o Palácio de Miraflores, pegaram bem o momento que o Maduro estava lá e agora vamos reconhecer a Maria Corina Machado. Uma coisa assim pode acontecer, né? Eu acho que a Venezuela está num jogo de gato e rato aí, com a ajuda, como eu disse, do Serviço de Inteligência Cubano, que é muito eficaz, para tentar preservar o Maduro. Vamos ver se eles conseguem. Agora, em eles não conseguindo fazer uma coisa mais localizada, eu acho improvável que tenha um envolvimento mais sério. Porque é o que eu falei, é o que a gente está falando. Se mandou o fuzileiro naval, vai ter que destruir a Força Aérea. Não vai expor os fuzileiros navais americanos à Força Aérea venezuelana. Então tem que destruir a Força Aérea e a Marinha. Então aí já começa uma escalada que é muito difícil de conter. A habilidade do Trump, no caso do Irã, foi justamente desenhar uma opção que fingisse, pelo menos agradasse parcialmente ali vários lados, entendeu?
Sim. Agora não, agora ele tem essa pressão da política interna, o Marco Rubio, o pessoal da Flórida lá, o pessoal de origem latino-americana que é alinhado a um anticomunismo muito ferrenho contra Cuba, os ex-cubanos, contra a Venezuela, os ex-venezuelanos, tem muita gente da elite venezuelana, né, que se indispôs desde o início do governo Chaves, que está exilada ou se simplesmente migrou para a Flórida e para outros estados americanos, mas que tem dinheiro, que trouxeram influência, que tem a sua influência, né? A, a Venezuela também é um suporte muito importante até de recursos naturais para o regime cubano e vice-versa, como eu dei o exemplo até da inteligência cubana. Então, isso aí, para um projeto antigo de derrubada do regime cubano, né? Destruir a Venezuela, no sentido de destruir o governo, também é uma coisa importante. Então, existe esse projeto, não é um projeto do Trump, né? E ele está lidando dessa maneira bufona com que ele já lidou com outros casos, né? Que é, mata lá, a gente é foda, ó, fogo, vou jogar fogo sobre tudo, e aquelas metáforas engraçadíssimas, enfim, meio toscas, né? E bizarramente, você não sabe se é puro amadorismo político ou se tem uma genialidade por trás. Ou A os gente vai ter que dois. julgar, é, a gente vai ter que julgar pelos resultados, né? Mas não é uma situação confortável, sem dúvida, para a Venezuela. Se eu tivesse que apostar, ou nada, um prolongamento desse duelo aí, que não é um duelo de hoje, já chegou a vias de fato ainda mais, né? Intensas, por exemplo, no golpe de 2002, que aliás está muito bem retratado naquele documentário A Revolução Não Será Televisionada, você já viu? Comentário no chat aí, nunca tinha visto, não. Ah, comentaram no chat? Ah, então, pois Comentário. bem. Exato, vale muito a pena. É mesmo na linha daquele. Eu também na última live nossa eu recomendei o Hélio Luz, né? E o Notícias de uma Guerra Particular, até para entender a Animal situação aquele do lá, hein, Rio. velho. Quem É não um viu pouco ainda, veja. datado, mas é importante, até para entender a estrutura da coisa. E esse também é um pouco datado, porque é lá atrás, ninguém sabia de Maduro e tal. Mas é bem interessante de ver, porque era um vídeo universitário de estudantes, se não me engano, da NYU ou de outra universidade americana, estavam lá para filmar nosso TCC, sei lá, sobre o Chaves, e aí aconteceu esse golpe que eu tava falando aí, quando assumiu lá a declaração lá do o empresário lá que eu esqueci o nome, e o general Gonzales Gonzales, né? Então ele O pegou o olho do pessoal, furacão lá, o documentarista. quem quiser mandar pergunta pro Vitor aí, aproveita agora que eu vou fazer aqui mais uma pergunta pra ele. Ô, Vitor, eu ia fazer a minha pergunta vem nesse sentido assim de. Eu não sei, me parece que o Maduro tá começando, de uma forma geral, ficar, tipo, indesejado na festa, assim, né? É... Até, sei lá, igual os russos ou até a China mesmo apoia lá a Venezuela e tal, mas de uma forma geral tá ficando muito. Eu percebo que tá ficando meio que insustentável a situação dele ali. Você tem essa percepção também? Tipo assim, o regime Maduro tal, ali o Maduro liderando a Venezuela, coisa e tal, me parece estar com os dias contados, né? Eu acho que assim, não chego a ter essa percepção, no sentido de que não é que eu enxergue isso, eu enxergo mais a possibilidade disso e acho que tem uns indícios, como por exemplo, o que a gente estava falando justamente dessas possíveis negociatas por trás, dele pensar em algum asilo. Provavelmente isso tem algum fundo de verdade. De repente ele botar algum ministro para negociar isso, para ele ter um plano B. O plano A, por hora, parece a resistência contra o enfim, a influência americana na política e a manutenção do regime repressivo e muitas vezes violento contra seus próprios cidadãos dele, né? Que é uma coisa comum, vamos lembrar, em qualquer país que esteja em disputa com uma potência militarmente forte, dificilmente você vai ter a democracia interna ao mesmo tempo, como é o caso da Ucrânia, né? Então não sejamos hipócritas, né? Os Estados Unidos a Ucrânia, o Zelensky já estourou em muito tempo seu mandato judicial e nem teve eleição. Não é que foi uma eleição que está sob suspeita, como é o caso da Venezuela, que está muito suspeita de ter sido fraudado. Não, nem teve eleição, né? Então assim, quando você está sendo assediado, quando você está como está em disputa com um vizinho que é muito superior, que é o caso de Cuba também, né? Você fala, não, Cuba é ditadura, comunista, tá bom, mas assim, para você se manter perante o bloqueio de décadas dos Estados Unidos e vários tipos de tentativas de morte do Fidel Castro, que nós sabemos que ele escapou a mais de 100 tentativas de assassinato, isso é até arquivos da CIA corroboram isso, né? Arquivos que não são mais secretos e tal.
também de tentativas de invasão, como a Baía dos Porcos e tal. Então você vê que é lógico que, se você vê a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, o Göring prometeu para o Hitler, não, fica tranquilo, a Luftwaffe vai dar conta da Inglaterra, a gente vai destruir tudo, depois a gente só vai chegar lá com barco e com superioridade aérea e tomar aquela ilhazinha de porcaria. O Churchill se manteve no poder, também não teve eleição. Podia sair na rua e falar, eu não gosto do Churchill. Preso na hora, né? Entendeu? O- Então, assim, não sejamos ingênuos também. Não vamos cair muito no blá blá blá. Ai, meu Deus e tal. Lógico que qualquer povo que esteja reprimido, sujeito a uma polícia secreta, é uma tragédia humanitária, etc. Mas é natural de qualquer disputa dessas, do endurecimento, até os Estados Unidos. Um maluco lá conseguiu furar lá a segurança civil, não é nenhum ataque militar, é um ataque terrorista, que foi o Bin Laden, uns aviões lá, ideia genial, terrível, porém genial do ponto de vista do terrorismo, né? De jogar lá, de sequestrar aeronaves. Até um filósofo chamado, se não me engano, o Paul Virilio, um filósofo francês dos anos 70, ele já tinha escrito que, poxa, para lutar contra o Império, você tem que usar a energia cinética que o Império já está usando. Então ele deu um exemplo estúpido, que depois foi usado até recentemente na Europa em ataque terrorista. O caminhão. Eu costumo dizer, o pessoal, quando o Bolsonaro liberou porte de arma para caminhoneiro, lembra que o STF derrubou logo no dia seguinte? Mas eu tava falando com o caminhoneiro, falando, pô, você tem porte de arma, eu não tenho. Eu falei, eu não tenho carteira D. A minha arma aqui, ela gera, sei lá, 300 joules por tiro. O seu caminhão gera 300 milhões de joules. Se você pegar, botar ele a 120 por hora e atravessar sei lá, entrar numa multidão, você mata muito mais gente do que se eu pegar todas as minhas armas e der todos os tiros que eu conseguir. O porte de arma é maior que o meu. Mas enfim, e aí o Bin Laden usou isso, né? Essa genialidade perversa e terrível. Sequestrou lá as aeronaves. E aí o que aconteceu nos Estados Unidos? Patriot Act. Restrição de liberdades civis, não foi isso? Sem mandato judicial para escutar qualquer um. Acordo entre as Big Techs e o Estado americano para tipo, olhar até o que você pensa. Quanto mais o que você escreve. Então, pô, cadê a liberdade? Cadê a democracia nisso aí também, né? Então tem que se pôr as coisas em perspectiva. Ó, os caras perguntaram aqui, ó. O Saorão perguntou, Vitor, vai ser a relevância do apoio chinês e russo no caso do venezuelano? E aí também eu já estendo a pergunta dele, né? Qual o interesse, o interesse da Rússia e da China ter, assim, né, uma base de apoio, tal, ter influência em territórios que é perto dos Estados Unidos? Me parece que é interessante dentro dessa Guerra Fria, né? Uma extensão de uma Guerra Fria. Só que assim, esses interesses deles ainda permanecem e tal. Excelente pergunta, acho que é muito relevante. É o quarto ponto que o Jeffrey Sachs, professor lá da Colômbia, colocou como causa, né, dessa situação toda. E realmente você tem lá. Porque qual que é a solução que é um tanto utópica e criticada pelo John Mearsheimer, que é um outro grande especialista da Universidade de Chicago em relações internacionais? Eu sou mais pelo John Mearsheimer nessa briga, mas eu vou dizer o que o Jeffrey Sachs pensou só para responder essa pergunta. Então o Jeffrey Sachs diz o seguinte: existe já um termo que é conhecido nas relações internacionais, na geopolítica, nos estudos internacionais, que é o de esfera de influência. Ele está propondo um novo termo, que é o esfera de segurança. Ele diz o seguinte: não é que o país tem que ter esfera de influência, tem que decidir quem é o governo e tal, dos seus vizinhos mais fracos. Mas o país que é considerado uma superpotência ou uma potência regional, ele tem que ser respeitado minimamente na sua esfera de segurança. Então, quando você chama a Ucrânia para entrar na OTAN, quando você chama a Geórgia para entrar na OTAN, você está violando a esfera de segurança da Rússia. Né? E daí, o casus belli é justamente o motivo de guerra que a Rússia dá, um dos, né? Mas o principal, e a gente sabe que é o principal mesmo, para a guerra da Ucrânia. Coisa você pode aplicar em vários momentos históricos. A própria crise dos mísseis de Cuba, quando o Khrushchev, a União Soviética, resolveu instalar em Cuba, né, a poucos quilômetros, 80 milhas do litoral da Flórida dos Estados Unidos, armas nucleares, certo? Então,
O Jeffrey Sachs, de maneira um pouco até utópica, sugere o seguinte: não, os superpotências elas têm que respeitar as esferas de influência das outras. Só que, na verdade, desde o final da Guerra Fria, a decisão dos Estados Unidos foi só expandir a OTAN, isolar a China, tentar, digamos assim, tentar, digamos assim, surfar nos supostos louros de uma suposta vitória na Guerra Fria e cada vez mais ter mais hegemonia sobre o mundo, né? Como eu disse, isso não é esquerda, direita, cara, isso aí é o que aconteceu, não dá para negar. Entendeu? Você pode ter as mil desculpas do mundo. O que você perguntar com um general americano? Já conversei com militares americanos sobre isso. O cara vai falar: não, mas os caras eles não são confiáveis. Acabou a Guerra Fria, é uma puta zona naquele país, e os caras têm armas nucleares, ainda tem capacidade de destruir a gente tem que ir cercando, se proteger. Não sei. Cada um tem as suas desculpas para suas maluquices. Mas o fato é, cada vez mais houve uma violação da esfera de influência. Só que cada vez mais também o mundo é multipolar. Os Estados Unidos, que eram, como a gente já falou aqui, né, 56% do PIB mundial no pós-Segunda Guerra Mundial, hoje são menos de 20%. Os BRICS estão crescendo, tem todo a Rússia se reunificou, está reinvestindo e está agora, há 2, 3 anos, numa guerra de grandes proporções com um país que já recebeu 300 bilhões de dólares da OTAN. Então já temos uma situação de muito mais conflagrada e de mais reação a essa hegemonia americana. Não pode se dizer mais que sobre o mundo inteiro reina qualquer hegemonia americana. A China se armou, está lançando cada vez mais armas mais modernas e tal, para tentar também retomar Taiwan, ou pelo menos ameaçar retomar e garantir ali a sua soberania. Então tem um mundo em modificação. Nesse mundo em modificação, ainda assim, como eu já disse aqui várias vezes, os Estados Unidos é uma potência mais poderosa, mais forte, mais relevante, né? Principalmente militarmente. Ainda que economicamente a China tenda aí a médio prazo, curto prazo até a passar, até em dólares, né? O PIB americano, até não falar em poder de compra que já passou, mas passar em números absolutos o PIB americano. Ainda assim, militarmente, a China, como eu já disse, já escrevi sobre isso, né? A China está bem atrás e tal. E os Estados Unidos, a tendência desse projeto hegemônico dos Estados Unidos é se tornar cada vez mais agressivo. Isso é um motivo de preocupação. De outro lado, aqueles que estão fazendo frente a esse projeto, né, que são principalmente a China e a Rússia, porque são os únicos países que militarmente conseguem realmente fazer frente a esse projeto, mas você poderia colocar o Irã e outros países aí também nessa conta. Eles acabam não só buscando aliados, como recebendo pedidos de ajuda. É o caso da Venezuela. A Venezuela, quando não pôde mais comprar armamentos ocidentais, passou a comprar armamentos russos, né? Então, cada vez mais. Teve uma grande compra de fuzis da Kalashnikov para distribuir para a população, me lembro que também foi muito noticiado. Teve essa compra de alguns mísseis antiaéreos mais recentes. Teve a compra do que eu estava falando lá dos aviões da aeronaves, que são aeronaves de alto desempenho, né? O Sukhoi, que é o Su-27, Su-35, que é o caça lá venezuelano de origem russa, ele é assim, como eu disse, uma coisa é como eles vão conseguir operar, se eles realmente dominam, como o Brasil, por exemplo. O Brasil só tem avião e tal. Mas a gente, por exemplo, F-5. O F-5 é uma aeronave antiga, dos anos 70, mas foi modernizada pela Embraer, tem mísseis moderníssimos, estão fazendo a segurança aérea da COP agora, são acho que 4 aeronaves F-5. O Brasil pega, a Força Aérea Brasileira, ela usa essa plataforma na sua potencialidade máxima. A gente domina a estratégia, e a gente tem nossa própria tática e estratégia aérea de como empregar esse meio, entendeu? Então não é o meio em si. Então, por mais que seja questionável o poder desse meio em si para a Venezuela, é lógico que é uma arma relevante que está lá, que é russa. Agora, é o que o Jeffrey Sachs também comentou aí. O que você tá falando é tipo assim, é igual, igual um fuzil na mão de um Zé Mané em cima do morro ou na mão de um cara do BOPE. É isso. Não diria nem um Zé Mané, porque as Forças Armadas venezuelanas têm lá seu treinamento. Né? Circulou muito não sei se você viu, memes do pessoal, porque aí eles estão treinando também o povo, né? Porque parte da estratégia de resistir a uma possível invasão americana seria a distribuição de armas para o povo. Aí aparece a senhorinha atirando errado, mas isso não quer dizer que não haja militares venezuelanos, muitos, que saibam operar de maneira minimamente decente o fuzil ou qualquer outro armamento, né? Minimamente decente. Não estou dizendo que é o
quanto mais complexa a arma, uma aeronave, uma coisa é um fuzil, outra coisa, mesmo o fuzil também precisa de conhecimento. Mas uma aeronave, obviamente, que envolve muito mais gasto e muito mais treinamento para você operar. O piloto de caça é uma coisa, um fuzileiro é outra, né? Sim. Agora, mas onde eu queria chegar? Então, não me parece que Rússia ou China tenha até mesmo o intuito diplomático, tampouco a capilaridade ou a força ou o fôlego para intervir diretamente. Mas na venda de armas, eventualmente na consultoria, isso aí pode rolar mesmo, já está rolando, né? Tem militares russos agora, com certeza, no território venezuelano, no mínimo, treinando militares venezuelanos em equipamentos que foram comprados. Isso é normal, dos intercâmbios e tudo mais, né? E Então, eles, a Rússia e a China intervir mais ou menos no papel que você descreveu que o Brasil poderia fazer. Tipo assim, ó, a gente não quer a gente quer continuar tendo essa esfera de influência, só que pra gente também não é interessante que o Império, mano, entre em conflito bélico. Então, assim, a Rússia e a China, de uma certa forma, intervir com o Império, ó, vamos fazer chegar no meio termo aqui. Nós derrubar esse regime, coisa do tipo, tal, Então, mas aí que tá, mas aí que tá, por isso que a gente, apesar da polarização ideológica que a gente vive no Brasil e no mundo, as pessoas precisam enxergar as coisas porque elas são, independente do bairrismo, né? E acho que parte do nosso esforço aqui, como um grupo nacionalista que ama o Brasil e que quer juntar pessoas de diferentes, podem ter diferentes concepções, mas que queiram melhor a longo prazo, a médio e longo prazo para o país, né? Você tem que enxergar a coisa como elas são. Os Estados Unidos são muito mais agressivos do que esses outros países. É o que eu falei, o Mar do Sul da China tem mais de não sei quantas bases americanas, né? Que é Taiwan, se não resultado da interferência dos Estados Unidos num processo interno que era a Revolução Chinesa? Você pode falar, não, a Revolução Chinesa é um horror, matou não sei quantas pessoas, o livro negro do comunismo, não sei o quê, todo aqueles papos da... Tudo bem, você pode até dizer isso, mas não dá para negar que o país está vivendo um processo histórico e que os Estados Unidos, sob bandeira da ONU, por exemplo, na Coreia, matou milhões de pessoas, mandou 6 milhões de soldados lá para a Coreia. E Coreia é a mesma coisa. Por que tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte? Não seria só a Coreia do Norte. Se não fosse a ONU, né, enviar, os Estados Unidos enviar não sei quantos milhões de homens para lá. Uma campanha muito sanguinária. Morreram milhões de coreanos e milhares, dezenas de milhares de americanos também, né? Como era após a Segunda Guerra, a tolerância para morrer americano era um pouco maior do que é hoje, mas eu só estou dando esses exemplos para dizer o quê? Que a agressividade, o poderio, né, a influência dos Estados Unidos e dos seus aliados é muito maior do que desses países. Não existe uma isonomia, não existe um equilíbrio de forças. E por isso não existe nem a possibilidade, eles não têm como fazer isso, no sentido de ajudar a Venezuela, tentar impedir isso. O máximo que eles fazem é isso, dar algum conselho de inteligência, algum apoio logístico e vender as armas, ainda que seja a preço barato e tal, trocando por óleo bruto, que é o que a Venezuela tem em sobra. Mas assim, não tem como esses países, mesmo porque isso seria visto, essa é outra hipocrisia, né? Como se diz isso? Regras outra incongruência dos Estados Unidos, quer dizer, eles jamais tolerariam nos seus países da sua proximidade o que eles mesmos fazem em outros contextos, né? Contra potências nucleares que também têm sua relevância, e sua história, e sua importância. Pode crer, então. Vitor, obrigado então, mano. Mais uma Valeu. tarde aí com nós, trocando uma ideia. Tamo junto. Volte sempre. Fique à vontade, sempre voltarei, só me convidar que eu venho. E obrigado Demorou, pelo mano. pessoal que está ouvindo aí pacientemente nossas reflexões. Tamo junto, mano. Boa semana pra você. Valeu para você também. Falou. É isso aí, galera. Bate-papo aí. Vitão é da hora, mano. Sempre tem uns. Vitão faz a geopolítica ficar mais interessante. Sempre tem umas histórias da hora pra contar, velho. Sempre tem, sempre tem. Não se esqueça de curtir o vídeo, se